As leis de equivalência, elas têm bastante utilidade na simplificação de sentenças, seja na aplicação direta numa sequência de proposições, né? Seja na simplificação de circuitos, quando você aplica toda essa teoria na parte computacional, seja na álgebra booleana, mas também muitos problemas de lógica, e em concursos a gente encontra demais, em vestibulares, em processos seletivos, eles se utilizam exatamente de um recurso, na verdade eles exigem que o candidato se utilize de recursos da lógica matemática para fazer a interpretação adequada de textos em português. Então, a questão não envolve nenhum número, não envolve nenhum sinal diferente, a não ser exatamente sentenças na nossa língua, na nossa linguagem corrente. Tá? E você consegue transformar o que está sendo dito ali numa estrutura lógica, e é exatamente essa a força da lógica formal, e aí resolver o problema sem muita dúvida, sem muito problema, sem deixar, não, será que é isso? Parece que eu não entendi direito. E a gente vai ver justamente a aplicação das equivalências lógicas ou de propriedades que envolvam equivalências lógicas na resolução de alguns problemas. Na verdade, de dois problemas, que é o que a gente vai conseguir fazer aqui nesse vídeo. Tá ok? Vamos então ao primeiro problema, o problema 1 da Fundação Carlos Chagas. De acordo com a legislação de trânsito, se um motorista dirigir com a habilitação vencida há mais de 30 dias, então ele terá cometido uma infração gravíssima. A partir dessa informação, conclui-se que, necessariamente, aí você tem as alternativas. Se o motorista tiver cometido uma infração gravíssima, então ele dirigiu com a habilitação vencida há mais de 30 dias. Né? Letra B, se o motorista não dirigiu com a habilitação vencida há mais de 30 dias, então ele não cometeu qualquer infração gravíssima. Né? O que dá para concluir a partir exatamente do que nós temos ali? Tem a letra C, nós temos outros itens aqui a ser analisados, eu não vou ficar lendo todos, porque a gente vai, na verdade, fazer uma análise lógica da situação. Tá? Então, como iniciar essa análise? Eu vou considerar como minha proposição P, o motorista dirige com a habilitação vencida há mais de 30 dias, que é exatamente uma das frases que nós temos no enunciado, né? Segundo a legislação de trânsito, tá? Se o motorista dirige com a habilitação vencida há mais de 30 dias, então, se P. Né? Então o quê? Então, que, aí a gente coloca como proposição que o motorista comete uma infração gravíssima. Quer dizer, o que está escrito ali no texto, eu posso traduzir aqui para a nossa linguagem lógica, formal, tá? Como se P, então que. É exatamente, se P, quem é P? Se o motorista dirige com a habilitação vencida há mais de 30 dias. Então, esse motorista comete uma infração gravíssima que é que. Ok? Agora, se P, então que, esse condicional se P, então que, ele equivale a não P ou que. Olha aí que interessante. Então, a gente tem estrutura. Aí nós vamos analisar as alternativas sob esse mesmo ponto de vista, usando a lógica formal. Tá ok? Vamos lá, letra A. Se um motorista tiver cometido uma infração gravíssima, então ele dirigiu com a habilitação vencida há mais de 30 dias. Como que eu coloco, de acordo com o que foi definido para P e para Q, como eu coloco o que está escrito nesse item A? Né? Posso colocar assim, ó, se Q, então P. Pronto, já viu que não é a mesma coisa. Né? O condicional se P, então Q, não equivale ao condicional se Q, então P. O condicional não tem a propriedade comutativa. Letra A, portanto, não é. Tá? Eu coloquei ali em cima se P, então Q, que equivale a não P ou Q, por quê? As frases que vão ser analisadas podem aparecer em qualquer um desses dois formatos, só para facilitar a nossa análise. Letra B. Se um motorista não dirigiu com a habilitação vencida, olha aí, dá a ideia já do condicional de uma negação, né? Se não P, né? Então, ele não cometeu qualquer infração gravíssima. Não que. Se não P, então não que. Tá? É um condicional também, só que das negações de P e Q. Será que equivalem, né, ao condicional P e Q? A gente pode analisar usando as regras de equivalência. Olha lá. Se não P, então não Q, aplicando a eliminação de condicional, né,
a eliminação diz que se A, então B, equivale a não A ou B. Tá? Então, se eu tenho, se não P, então não Q, vai ficar não, o não P ou não Q. Tá? Que é o que eu coloquei ali. Dupla negação, não P, é P. Tá? Então, fica P ou não Q. Olha lá, comparando com a parte de cima, P ou não Q, não, só voltar aqui, é o condicional se P, então Q. Tá? Então, não, perdão, se P ou não Q não é o condicional, não P ou Q que é, me perdoe. Tá ok? P ou não Q, então não equivale, não são equivalentes. Se fosse não P ou Q, aí sim seria essa alternativa B. Está percebendo que eu não estou precisando me preocupar com a análise, né, da sentença na língua portuguesa? Só me preocupo na hora de converter para a linguagem formal. Só isso, da lógica formal. Depois a análise é puramente através das nossas leis de equivalência. Letra C. Se o motorista não tiver cometido qualquer infração, cometer infração é que. Tá? Então, se não que, então ele não dirigiu, não P. Né? Se não que, então não P. Vamos analisar isso daí. Eliminação do condicional, fica a negação do antecedente, não que, ou o consequente, não P. Dupla negação, não que, é que. Tá? Que ou não P. Aí vale a propriedade comutativa, da disjunção. Né? Que ou não P é a mesma coisa que não P ou que. Perfeito? E não P ou que, perceba ali em cima que é exatamente o condicional se P, então que. Pronto, a letra C é a letra que tem a sentença equivalente à dada no enunciado. Perfeito? Já descobrimos, mas a gente pode, né, se você quiser analisar o item D também, a gente vai passar rapidinho aqui pelas outras para mostrar que não são equivalentes. Então, letra D, se uma infração de trânsito é classificada como gravíssima, então ela se refere, vamos aqui para o nosso slide, a dirigir com habilitação vencida há mais de 30 dias. Tá? Se que, então P, é o que está escrito aí. Né? Não é, e aí perceba que já teve uma alternativa igual, né? Com outras palavras, parecia outra estrutura, mas é a mesma coisa. Tá? Então, o condicional está invertido, não é igual, não é equivalente, melhor dizendo. Letra E, se uma infração de trânsito não se refere a dirigir com habilitação vencida, se o motorista não cometeu, né? Se ele não dirige com habilitação vencida, então ele não pode ser incluído aí como uma infração gravíssima. Tá? Não P, se não P, então não que. Que também acho que já apareceu lá, mas de outra maneira, falado de outra forma. E nós já vimos que, está aí, olha, que não são equivalentes. Problema 2. Uma negação lógica para a afirmação João é rico ou Maria é pobre Aí você tem as alternativas. Se João é rico, então Maria é pobre e assim por diante. Tá? Está falando da negação, agora não é equivalente a essa sentença, mas sim equivalente à negação dessa sentença. Vamos escrever essa sentença, que é composta, né, como uma conjunção, ela é uma conjunção. Mas quem é P e quem é Q? Vamos definir aqui, ó, P, João é rico, Q, Maria é pobre. Tá? Então o que nós temos ali é P ou Q, perfeito? Bom, analisando a negação, como que fica a negação de uma disjunção? Tá? Leis de Morgan. Não P ou Q é a mesma coisa que não P e não Q. Tá? É isso que diz a lei de Morgan quando eu nego uma disjunção. Assim como a negação de uma conjunção fica como sendo que uma disjunção das negações de P e Q. Perfeito? Então, vamos lá. A alternativa correta é João não é rico e Maria não é pobre. Porque se você tem não P e não Q, né? P diz que João é rico, não P, João não é rico. Tá? Quando fala que Maria é pobre, é a proposição Q, não Q é Maria não é pobre. Tá? Então eu tenho a conjunção, estou dizendo que João não é rico e nem a Maria é pobre. Tá? É a alternativa correta porque tem exatamente a mesma estrutura lógica. Aí não tem dúvidas, a gente não precisa ficar, o que está querendo dizer aqui, o que está querendo dizer ali. É isso, pronto, acabou. E essa é uma das vantagens da aplicação das técnicas da lógica, também na análise de proposições. Perfeito? É isso aí. Então, aqui foi mais para mostrar, esse exercício foi mais esses problemas para mostrar como a gente pode se utilizar das leis de equivalência na resolução de problemas lógicos em situações
que aparentemente não são matemáticas, mas você percebe a estrutura matemática por trás delas.